Opa, opa, opa! Mais uma aula! Professor Chacal dando aula do segundo ano de Biologia. Senhores, assistiram a aula agora que eu dei sobre núcleo celular, certo? Agora vem a aula a seguir, a aula que é a continuação. Agora vamos aprofundar em relação à mitose. A mitose é uma das divisões celulares, como a gente já viu, certo? Nós vimos até as consequências de um erro dela, né? Só que agora tem mais informação. Eu sei que a aula anterior ficou faltando algumas coisinhas, vou dar a aula de hoje e ainda vai faltar mais uma, para fechar essa tríade de núcleo celular, de mitose, clonagem, que vai ficar legal. Beleza? Senhores, olha a foto indica claramente uma única célula virando duas. Uma única célula mãe virando duas células filhas que deveriam ser idênticas entre si e idênticas à célula mãe, certo? Olha que imagem linda, não é? Senhores, vamos embora. Primeira coisinha, o que você está vendo aí? Cromossomo. O cromossomo tem que ser melhor trabalhado, porque o que nós sabemos até agora? O cromossomo é formado por DNA. Isso a gente já sabe. Como que o DNA é guardado dentro da célula, lá no seu núcleo, na forma de cromossomo. Eu sou um ser humano. Quantos cromossomos eu tenho no interior do meu núcleo celular? 46. Beleza? Então, o que mais você tem que saber? Como que ele está lá dentro. Ó, essa é a primeira imagem. Eu tenho o núcleo celular ali, dali eu dei o zoom em um cromossomo só. Essa imagem é um cromossomo só, beleza? Esse um cromossomo, ele está o quê? Duplicado. Ele está com o seu DNA duplicado. Você vai entender já já. Esse cromossomo aí, você sabe que ele é feito de DNA, beleza? Por curiosidade, já tem dois nominhos ali que a gente vai aprender. Quando você olha um cromossomo desse, você vê que o centro dele, que é uma bolinha no centro, tem nome, chama-se centrômero, beleza? Uma dica, quando alguém pedir, né, vai que sou eu, peço para vocês, conte a quantidade de cromossomos que tem na figura, ou quantos cromossomos tem naquele núcleo celular. Você vai contar como? Pela quantidade de perninhas ou bracinhos? Nananina não. Você vai contar os centrômeros, beleza? Quantos cromossomos tem aqui? Conta o centrômero. 1. Show? Beleza. Isso aqui e aquilo ali é chamado de braço, beleza? Então, esse cromossomo que ele tem o DNA duplicado, ele tem quantos braços? 4. Mas quantos cromossomos eu tenho ali? 1. Tranquilo? Só o começo. Bora! Senhores, olha o cromossomo aí. Lembra que eu falei que ele estava com o DNA duplicado? Esse aqui é um cromossomo que é simples, que o DNA dele não foi duplicado ainda. E do lado de cá eu tenho o cromossomo que tem o seu DNA duplicado. Você acredita que eles são o mesmo? O DNA que está aqui, só que aqui eu tenho o dobro. Você vai entender isso depois. Aquela imagem lá já mostra um cromossomo com seu DNA duplicado, certo? Lembra, olha lá, o centrômero no meio, o braço lá em cima e um nome novo. Essa pontinha do cromossomo chama-se telômero. A gente nem vai usar, beleza? O que a gente tem que saber? O que é um cromossomo simples? É esse cara. Ele não duplicou seu DNA ainda. E o que é um cromossomo duplicado? É esse cara, porque ele duplicou o seu DNA. Lembrem-se, o cromossomo é feito de DNA. Como que o DNA é guardado no núcleo celular? Na forma de cromossomo, beleza? E eu não vou dar aula de DNA agora, vai ter muita aula pela frente. Cromossomo duplicado é a mesma coisa que eu falar que o seu DNA foi duplicado também, porque ele é feito de DNA, não é amiguinho ou amiguinha, certo? Tranquilo? Vamos ver se vocês entenderam uma imagem melhor. Olha que bonito! Eu tenho o quê? Acredita em mim. Um cromossomo verde, um cromossomo rosa. Beleza? Senhores, imagina que esse aqui é você, tá? Você. Quantos cromossomos nós temos no núcleo celular? 46. Beleza? Você acredita em mim quando eu digo que metade desses cromossomos veio do seu pai e a outra metade veio da sua mãe, correto?
Beleza. Eu vou supor que o verdinho veio do papai e o rosinha veio da mamãe, tá? Beleza? Só para ficar bonitinho. Imagina então que esse cara mais 22 cromossomos vieram do seu pai e esse cara mais 22 cromossomos vieram da sua mãe. Ok. Quantos cromossomos eu tenho aqui? Quantos cromossomos eu tenho aqui? Os dois são cromossomos simples. O DNA deles não foi duplicado ainda. Show! Eles eu chamo de cromossomos homólogos. Aqui está escrito cromossomos homólogos. O que quer dizer isso? Eles têm a mesma origem, eles vão ter as mesmas características, né? Os mesmos genes, mais ou menos, as mesmas coisas, as mesmas funções. Imagina que eu estou falando o gene que vai condicionar a cor do olho. Esse gene está no mesmo cromossomo no papai e na mamãe. Então eles vão se parear, o do papai e o da mamãe, e eles são os cromossomos homólogos, e a relação de dominância e recessividade, etc e tal, é aula do futuro. Já já chega. Tá, cromossomos simples, tá? DNA não duplicado, é só isso. E do lado de cá, ó, eu tive a duplicação do DNA, tá vendo? Agora eu tenho, ó, DNAs duplicados. Agora, cada braço desse eu chamo de cromátide irmã, porque esse braço é igual a esse braço. Beleza? O DNA que está nesse braço é o mesmo DNA que está naquele braço. Show? São só nomes, hein? Não se assuste. Aquela pergunta que eu adoro. Quantos cromossomos eu tenho aqui? Aqui, ó, nessa imagem. 2. Beleza? Contei o centrômero. Quantos cromossomos eu tenho nessa imagem? 2. 2. Conta o centrômero. Não é para contar braço. Beleza? Se você já entendeu isso, já está a alguns anos-luz à frente de quem ainda está patinando na maionese. Beleza? Só nomes, hein? Cromossomo homólogo e cromátide irmã. 2 nomes novos. Cromossomo homólogo, cromátide irmã. Cromossomo homólogo, continuam tendo a mesma origem, mesma função, só que agora eu tenho 2 bracinhos porque o DNA está duplicado. Vai entender por que disso já já. Continua. Cromossomos. Agora vamos falar sobre o cariótipo da espécie humana. O que é cariótipo? É quando eu tiro uma foto dos cromossomos da espécie humana. Quantos cromossomos nós temos? 46. Você não os conhece? Ó, prazer. Cromossomos humanos, você. Olha lá, senhores. Aqui eu tenho 44 cromossomos que eu vou falar que eles são somáticos, né, que dão características em geral do nosso organismo, e 2 cromossomos sexuais, tá? Os cromossomos sexuais, XX vai condicionar uma mulher, né, um ser humano do sexo feminino, enquanto que o XY vai levar a um ser humano do sexo masculino. Isso é gênero, tá? Masculino, feminino, tá? Você vai ter a característica sexual primária, pênis ou vagina, ok? Senhores, quantos cromossomos eu tenho aqui? 2. Aqui, 2. Tá vendo que cada número tem uma duplinha? Então, quantos cromossomos eu tenho aqui? Até chegar aqui, eu tenho 22 pares. Tanto é que o número que está ali embaixo é o número do par. Aqui eu tenho par 1, par 2, par 3, até chegar no par 22. Beleza? Os somáticos. Enquanto chega nesse aqui, o X e o Y, que são os cromossomos sexuais. Beleza? Perceba que o Y é diferente do X. Obviamente, essa diferença que fez o homem ser o homem, e se não houvesse isso, seriam 2X, então aí seria a mulher. Show? Cariótipo, são os cromossomos da espécie humana, fotografia, olha como eles são bonitos. Show? Beleza? Tranquilo? Conta o centrômero no meio, 2 cromossomos, 2, ok? Espero que sim, tá? Não tem que decorar essa coisa não. Se fosse uma mulher, tinha aqui um X. Só isso. E outra coisa que eu não preciso falar de novo, mas eu vou reforçar. Se eu falo que esse cromossomo veio do meu pai, esse aqui veio da minha mãe. Se esse aqui veio do meu pai, esse aqui veio da minha mãe. Se esse aqui veio da minha mãe, esse aqui veio do meu pai. Esse aqui não tem como errar, né? Papai, que tem XY, é ele que manda o Y pra mim, certo? Continuando. Agora vamos falar de mitose.
Mitose, que é a divisão celular, certo? De uma célula mãe viram duas células filhas. Senhores, olha a imagem diz tudo. Olha como começa, olha como termina. Eu tenho dois cromossomos aqui, um branquinho e um vermelhinho, e lá no final eu tenho duas células filhas, cada uma com um cromossomo branquinho e um cromossomo vermelhinho. Quantos cromossomos tem aqui? 2. Quantos cromossomos tem ali? 2. Viu? São células idênticas entre si, iguais à célula mãe. Mitose perfeita. Que bom! Não tem tumor. E... Senhores, ó, tá vendo que a mitose só está acontecendo aqui? A mitose, que é a divisão celular mesmo, ela começa aqui e acaba aqui, certo? Mas o que a gente tem que saber? No início, os cromossomos são simples, olha aqui. E depois eles se duplicam, olha aqui, certo? A mitose só começa depois dos cromossomos serem duplicados. Se você ainda não entendeu do que eu estou falando, vamos com close. É desse cara que eu estou falando. Eu começo assim e vou para cá. Aqui eu tenho cromossomos que não têm seu DNA duplicado e aqui eu tenho cromossomos que têm seu DNA duplicado. Quantos cromossomos tem aqui? 2. Quantos cromossomos tem aqui? 2. Conta o centrômero. Ah, mas aqui são 4. Não é 4 nada. Aqui você tem duas cromátides irmãs, mas elas são idênticas, elas são iguais. Não é assim que conta. Conta o centrômero. Eu já disse. Então vamos embora. Tá vendo esse nome que apareceu aí? Intérfase é o que acontece entre esse cara que tem o DNA simples para esse cara que tem o DNA duplicado. A intérfase, ela vem antes da mitose. Ai, professor, tá difícil. Para o vídeo, volta para o começo, assiste de novo. Ouça as palavras estranhas que eu falei por uma segunda vez, por uma terceira, pela quarta. Um dia você vai entender. Vamos falar de ciclo celular agora? Ciclo celular é o que a célula faz na sua vida. Ou a célula está em intérfase, ou a célula está se dividindo, geralmente por mitose. Olha o ciclo celular aqui. Tudo isso aqui é o tempo de vida de uma célula. Enquanto ela está em intérfase, está trabalhando e se preparando para fazer a mitose. Beleza? A pergunta, né? Se a célula está trabalhando enquanto ela está em intérfase, ela vai trabalhar quando ela está realizando mitose? Não. Quando a célula está fazendo mitose, ela para de fazer o que ela deveria fazer. Quando ela está em intérfase, ela está trabalhando e se preparando para se dividir em duas. Ok? Então vamos lá. Perceberam que eu tenho ali, ó, M, que é de mitose, tá? Então deixa pra lá. E aqui embaixo eu tenho a intérfase. G1, S e G2. Rapaz! A intérfase é dividida em 3 partes. G1, S e G2. Não tem segredo, é só esse slide, não tem outro. Beleza? O que é G1? G significa gap, que significa intervalo, pausa, descanso. Ó, o cromossomo se prepara para se duplicar, tá? E quando ele está simples, ele é um pauzinho só, beleza? Simples, esperando para se duplicar. Fase S de síntese. Síntese do quê? DNA, porque agora o DNA vai se duplicar. Eu vou criar a tal da cromátide irmã, lembra? Não tem mais um palitinho só, agora eu tenho 2. Lembra? Unidos pelo centrômero, cromátide irmã, ok? Depois que ele duplica, ele tem que descansar de novo. Ele entra em G2, que é o gap 2, ou seja, um intervalo segundo, que vai fazer com que agora, depois de duplicado, o cromossomo vai descansar até chegar a hora de começar a dividir na mitose. Não entendeu? Para o vídeo, volta, assiste de novo. Olha ali que bonitinho. Isso que está aqui são as 3 fases da intérfase. G1, gap 1, onde eu tenho o DNA não duplicado, a fita simples, o cromossomo simples, aquele palitinho só. Aí eu tenho a fase de síntese, onde eu vou duplicar o DNA e como o cromossomo é feito de DNA, eu estou duplicando o cromossomo, certo? E a fase G2, que é gap 2, onde eu tenho lá o DNA duplicado e agora eu tenho então as cromátides irmãs e o DNA vai estar agora em dobro. O cromossomo vai ter os 2 bracinhos em X. Beleza? Ele era só um palitinho e virou agora um X. Ok? Tranquilo?
Espero que sim. Vamos lá. Para que a gente estudou isso até agora? É só para chegar nessa imagem aí. Como assim, professor? Eu ensinei na última aula que a mitose era isso aqui. Eu tinha uma célula-mãe que se dividia em duas células-filhas, todas idênticas entre si, certo? Quando eu falo idêntico, eu falo relacionado principalmente ao número cromossômico. Senhores, quantos cromossomos eu tenho aqui? 2. Quantos cromossomos eu tenho aqui? 2. Quantos cromossomos eu tenho aqui? 2. Pergunta simples, é matemática. Como que 2 cromossomos eu vou dividir igualmente entre duas células filhas e dou 2 cromossomos para cada um? Eu tenho 2 balas para dar para 2 crianças. Eu deveria dar uma bala para cada. Não, mas eu dou 2 balas para cada. Não faz sentido. Por isso que eu coloquei esse xizinho vermelho aqui. Isso aqui não representa a mitose direitinho. Aquele representa. Porque lá no começo eu tenho lá os cromossomos simples. Antes deles entrarem na mitose, eu tenho a intérfase. Na intérfase, o meu DNA vai se duplicar e vai criar esse bracinho novo nos meus cromossomos. Antes de dividir, eu duplico. Beleza? Agora que eu tenho lá esses DNA duplicado, eu tenho um cromossomo com 2 bracinhos, as cromátides irmãs. Agora sim, eu vou mandar um bracinho para cá, um para cá, um para cá, um para cá. E a mitose aconteceu da maneira que deveria acontecer. Sucesso? Beleza? Deu para entender mais ou menos? Última coisa, vamos trabalhar ali. Quantos cromossomos eu tenho lá na primeira bolinha? 2. Quantos cromossomos eu tenho nessa bolona aqui? 2. Quantos cromossomos eu tenho aqui? 2. Quantos cromossomos eu tenho aqui? 2. Ou vamos trabalhar par. Quantos pares de cromossomos eu tenho aqui? Um par. Aqui, um par. Aqui, um par. Espero que tenha entendido. Beleza? Essa aula continua. Eu darei mais uma aula que vai falar especificamente sobre clonagem, uma espécie fácil de clonagem como existe hoje em dia, e vamos falar da mitose. Todas as etapas, né? Prometo a Ana telefonar. Prófase, metáfase, anáfase, telófase. Cada uma delas, do começo ao fim. Quer entender, fica comigo. Quer aprender, fica do meu lado. Beleza? Então, senhores, até a nossa próxima videoaula. Espero que os senhores tenham entendido. Não entendeu? Volta o vídeo, assista de novo. E eu vou dar mais uma aula sobre isso já já. Até mais!